Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 3 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. E não se esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Depois de matar a saudade dos jogos logo após a data FIFA, nesse final de semana lotado de partidas e de clássicos, a gente tem uma segunda-feira com uma marcha um pouco mais reduzida, né, com uma grade bem mais fraca, talvez para tomar impulso para uma semana que vai ser repleta de jogos de Copa, jogos decisivos. Copa da Alemanha, né, a DFB Pokal, Copa da Turquia, Copa da França, Copa do Rei e também, obviamente, começando já a fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores da América. Então vai ser uma semana bem interessante, mas temos um início de semana nessa segunda-feira mais reduzido. Vamos tentar encontrar, né, garimpar aqui alguma oportunidade pra gente, como sempre a gente tenta fazer por aqui. Espero, obviamente, também contar com a sua ajuda aqui nos comentários, caso eu deixe passar alguma oportunidade, óbvio, tá? Vamos começar com o Sassuolo e Torino, 15h45 na Série A italiana. O Sassuolo ocupa aqui a 12ª colocação, os dois times muito próximos, 1 ponto de diferença, muito próximo também na campanha de vitória, empate e derrota, né, muito parecido. O Sassuolo tem um ataque melhor, mas tem uma defesa pior. Como mandante, o Sassuolo venceu 6 de 13 e como visitante, o Torino venceu 5 de 14. Muito parecido, tá? Os últimos jogos entre eles, o Sassuolo venceu uma partida, tivemos 2 empates e 2 vitórias do Torino. Nesse mesmo cenário, com o Torino fora de casa, a última vez que o Torino foi visitar o Sassuolo, ele venceu por 1-0 e tivemos um 3-3. Ou seja, a gente tem exemplo de jogos muito over, jogos muito interessantes e também jogos provavelmente mais truncados. Os últimos jogos do Sassuolo, 4 vitórias seguidas, momento muito bom do Sassuolo, vencendo o Lecce, Cremonese, que são 2 equipes, né, e também o Spezia, que são 3 equipes mais fracas, mas vencendo a Roma fora de casa por 4-3, em uma vitória maiúscula. Não é fácil você conseguir vencer a Roma na casa da Roma por 4-3. O Torino não consegue emplacar uma boa sequência, não consegue ter uma sequência de vitórias tão grande, mas quando a gente filtra para os resultados fora de casa, a gente consegue ver que o Torino vem perdendo para times que estão acima dele na tabela, mas consegue pontuar e vencer contra equipes que estão ali próximo deles. O Sassuolo, filtrando só em casa, 3 vitórias e 2 derrotas para equipes que estão muito melhores do que ele. O Napoli é o líder isolado. A Lazio, nesse momento, é a vice-líder da competição. Então, me parece realmente um jogo muito parelho. Eu não consigo discordar dessas cotações, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Torino fora de casa toma mais iniciativa do que o Sassuolo, sai mais na frente, falha menos em marcar, só que fica menos jogos sem sofrer gol, tá? O Torino sofre gol com mais frequência. O Sassuolo não toma tanta iniciativa, sai na frente com menos de 50% das vezes em casa, falha mais vezes, porém, fica sem sofrer gol mais situações do que o Torino. Muito parecido a parte ofensiva, mas defensivamente o Sassuolo se mostra um pouquinho melhor. Primeiro tempo com maior destaque para o Torino, mas não é tão diferente assim, né? O Torino vence um pouco mais, perde um pouco menos, marca mais gols, mas em relação ao gol sofrido é muito parecido. Já no segundo tempo eu tenho uma inversão. O Torino perde muito mais, o dobro praticamente do que o Sassuolo, vence metade, passa a sofrer bem mais gols comparado do que o primeiro tempo e também passa a marcar menos gols, ou seja, o Sassuolo é melhor no segundo tempo, o Torino é melhor no primeiro. Ainda assim, eu consigo ver uma paridade muito grande e concordo com o mercado por aqui. É muito difícil você traçar um favoritismo, talvez a odd do Sassuolo esteja mais baixo pela sequência de 4 vitórias seguidas e pelo fator casa, tá? Se você é trader, eu gosto muito de pensar num jogo sem viés, para você trabalhar correção de preço sem ter nenhum tipo de compromisso aqui com nenhuma equipe, se abraçando em estatística ou até mesmo no momento do Sassuolo. Venha com a cabeça limpa para que você consiga trabalhar correção de preço de uma maneira mais fácil. Tá? Se você ficar com dúvida o que é correção de preço, eu sempre deixo o meu site aqui embaixo para você aprender o meu curso gratuitamente. Mas nada mais é do que uma correção por meio de expectativa e realidade. O mercado espera uma coisa, o jogo mostra outra e o mercado corrige, tá bom? Se você é punter, eu não consigo te indicar vitória para nenhum dos dois lados. O mercado de resultado é muito complicado, né? Dizer empate anula do Torino, ou empate anula do Sassuolo, ou vitória de um de outro, ou dupla chance, seria me agarrar em nada por aqui.
né? Mas, pensando que a gente tem duas equipes que conseguem ter média de gol acima de um gol por jogo, né? E um ataque que não é tão ruim e uma defesa vazada, eu penso numa possibilidade sim de over 1,5. Me parece uma situação mais saudável e tá com uma cotação próxima de 1,35. Se você espera um jogo truncado assim como eu, tu vai conseguir esperar essa cotação subir, provavelmente para pegar ali no meio do primeiro tempo para frente, que aí você consegue pegar talvez 1,50, seria ainda melhor, tá? Acredito que o Sassuolo tem sim condição. Se a gente pegar os últimos jogos do Sassuolo em casa, ele marcou em quase todos eles, só não conseguiu marcar contra Napoli e Lazio, e é completamente normal e natural. O Torino, fora de casa, conseguiu marcar contra a Juventus, contra a Fiore, contra o Empoli, contra a Fiore de novo, só não conseguiu marcar contra o Milan. Então o Torino também é uma equipe que consegue marcar fora de casa. Se você tem um perfil arrojado, a gente comentou isso no sábado, né? O Arsenal tinha uma situação arrojada para trabalhar ambas marcas, saiu. O Leipzig acabou não saindo, mas o mais marcou mais do que 2 gols. Nossa, que trocadilho. Aliás, que trava-língua, né? O mais marcou mais do que 2 gols. E tivemos também o Liverpool e City, né, com ambas marcas. Então, se você tem um perfil mais arrojado, pode ser interessante. Não acho que é um jogo, de novo, aqui para repetir esse 3-3 que rolou aqui em 2020, ou 3-2 em 2021. Mas tem condição da gente ter um ambas marcas por aqui. Eu prefiro o over 1,5. Às 16 horas na Premier League, o Tottenham, que acabou de demitir o Antônio Conte, visita a equipe do Everton, que vem numa fase ruim, mas já esteve pior. Principalmente pelo fato do que nos últimos 3 jogos em casa, o Everton conseguiu vencer 2, e se a gente, né, esticar isso aí para as últimas 5 partidas em casa, ele venceu 3 jogos. Todas as vitórias do Everton dentro de casa foi por 1-0. É uma equipe que está assim vivendo um período muito ruim, mas como eu falei, já foi pior. O Tottenham, fora de casa, 5 vitórias em 14 partidas, briga diretamente com o United pela 3ª colocação, não vai chegar a disputar título, obviamente, né, uma distância brutal, nem tem consistência para isso, mas pode sim brigar por uma 3ª colocação. Como mandante, o Everton tem 5 vitórias em 14 jogos e, como eu falei, já esteve num momento muito pior. Hoje já está pelo menos fora ali da zona de rebaixamento momentaneamente. Nesse momento, a cotação do Tottenham está acima de 2,20. Ainda é um time favorito, porém lembre-se, está com um treinador interino, parece que o Tottenham vai manter esse treinador interino até o final da temporada, vai manter desse jeito, mas claramente o Antônio Conte já não tinha o grupo na mão, já não estava fazendo um bom trabalho. O momento de queda era incerto, mas sabia-se que ele ia ser demitido e acabou sendo, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, Tottenham e Everton, nesse cenário do Tottenham fora de casa, 0-0 e 2-2. Eu fui puxar aqui no histórico, a última vez que o Tottenham venceu o time do Everton lá na casa do Everton foi por 6-2 em 2018, dezembro de 2018. De lá para cá foram 4 jogos e 4 empates. 1-1 na Premier League, 4-4 na Copa da Inglaterra, e aí houve uma disputa de pênalti, o Everton passou, 2-2 na Premier League e 0-0. Então, das últimas vezes que o Tottenham foi visitar o Everton, ele não conseguiu vencer nas últimas 4 partidas, mas também não perdeu, tá? Então, se a gente só olhar o recorte do Tottenham em casa, a gente vai ver que foram 2 vitórias contra o Everton, mas com o Everton dentro de casa, a situação para o Tottenham fica um pouquinho mais complicada. Os últimos jogos do Tottenham fora de casa, olha isso daqui, incluindo Liga dos Campeões, pelo menos nesses últimos jogos, 4 derrotas e 1 empate. E o Everton, colocando também dentro de casa, como a gente já viu, é um time que pelo menos tem conseguido pontuar. Mas os últimos jogos, o Everton está a 3 jogos sem derrota, incluindo um 2-2 com o Chelsea. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que a iniciativa dos dois times é praticamente idêntica, né? O número de vitórias também é muito parecido. O Tottenham fora de casa falha menos em marcar do que a equipe do Everton, marca bem mais gols, mas também sofre mais gols. A equipe do Everton consegue ficar mais jogos sem sofrer gol do que a equipe do Tottenham, que sofre gol com mais frequência. De maneira geral, são muito parecidos os dados, mas o Tottenham faz um primeiro tempo um pouco melhor. Tem mais vitória, o número de derrotas é igual, o número de gols sofridos é muito parecido e o Tottenham marca um pouco mais de gol, mas é bem assim pequena essa diferença. No segundo tempo tem uma queda de rendimento do Tottenham, reduzindo o número de vitórias, aumentando consideravelmente o número de derrotas e quase triplicando o número de gols sofridos. Isso é preocupante demais, tá? Tottenham passa a ser um time desorganizado no segundo tempo. Não sei se vai mudar agora com um treinador interino ou com
a queda do Conte. Eu imagino que a queda do Conte também tenha dedo de alguns jogadores, né? Porque o ambiente ele não era muito bom. Apesar de marcar mais gols no segundo tempo também, o Tottenham sofre mais gols no segundo tempo. A mesma coisa o Everton, sofre bem mais gols no segundo tempo e marca um pouquinho mais também. Parece realmente ser um jogo bastante parelho. Então se você é trader, eu viria para cá para trabalhar correção de preço sem viés, tá? Para o Everton enfrentar um time ali do Big Six, ou seja, um time que tá ali, não sei se o Tottenham hoje dá para ser considerado um Big Six, né? Seria Arsenal, City, United, Chelsea, Liverpool, eu acho que tá incluído, né? Eu acho que o Tottenham tá incluído nesse Big Six, não dá para tirar assim esse mérito, mas não seria ruim pro Everton pelo menos tirar um pontinho aqui de um time que tá na terceira colocação. Para o time do Tottenham, com essa briga direta contra o United, imaginando que o United vai pegar no domingo um adversário muito difícil, eu tô gravando esse vídeo no sábado, tá? Que é o Newcastle e possa perder pontos, inclusive o Tottenham deveria torcer por um empate entre essas duas equipes para que ele, né, tenha a chance de pegar essa terceira colocação. Empatar só aqui não é só um bom resultado. Pegar um time de baixo da tabela seria interessante vencer, mas ainda mais depois da saída do Conte, seria uma excelente resposta, mas não vai ser fácil. O destaque aqui que pode ser interessante é que o Richarlison ainda não conseguiu marcar nenhum gol na Premier League. Se for jogar, seria aqui uma bela lei do ex e, lembrando, a metade dos gols do Richarlison na Premier League foram marcados nesse campo. Afinal de contas, ele defendia a equipe do Everton. Então, se você é trader, eu viria para trabalhar correção de preço sem tanto viés assim. Só lembre-se que o time do Tottenham com o Antônio Conte gostava muito de jogar de maneira reativa. E eu não sei se o interino vai mudar drasticamente a equipe logo no primeiro jogo depois da demissão. Não imagino isso. Não imagino o Tottenham saindo de um time reativo para um time propositivo em um jogo. Eu acho que se houve a tentativa de manter esse treinador, esse interino, é porque a diretoria do Tottenham entende que dá para tirar alguma coisa desse trabalho e que, imagino eu, uma mudança drástica seria prejudicial para a equipe. Então, ainda imagino o Everton tendo um pouco mais de volume de jogo, talvez um pouco mais de posse de bola, e o Tottenham jogando de maneira reativa. Então dá para você trabalhar assim, correção de preço por aqui. Se você é Panther, eu vejo com bons olhos esse empate anula do Tottenham, tá? Eu acho interessante, até talvez um dupla chance do Tottenham. Não confio na equipe do Tottenham, não sou fã do futebol que o Tottenham vem apresentando, mas não tem nada maior do que uma queda de treinador capaz de mudar o ânimo da equipe. É muito comum de acontecer, não estou dizendo que seja isso, mas é muito comum de acontecer alguns motins de jogadores para poder tirar treinador e logo em seguida, pum, o time começa a jogar. Com essa cotação próximo de 2,20, eu imagino uma possibilidade de você trabalhar ou um empate anula do Tottenham ou um dupla chance do Tottenham por aqui. Outro cenário que pode ser interessante é o over 1,5. Também deve estar com uma odd um pouco próxima de 1,30, mas o principal problema desse over 1,5 seria o Everton sair na frente, já que o Everton nas últimas 3 partidas que venceu em casa, venceu por 1-0. Se o Tottenham sair na frente, você obriga o Everton, que está numa situação ruim, a sair para o jogo, e aí tem toda a qualidade e velocidade da equipe do Tottenham. Então eu também gosto de pensar numa situação para 2 gols por aqui e, claro, nesse empate anula ou nessa dupla chance do time do Tottenham. Nas opções de gols dessa segunda-feira, nós temos o confronto da terceira divisão da Alemanha, a terceira liga, entre Ingolstadt e 1860 Munique. Para quem não se lembra, eu estou gravando esse vídeo no sábado, acabou de terminar agora. Bayern de Munique 4, Borussia Dortmund 2 e o Bayern de Munique exercendo toda a sua paternidade para cima do Borussia Dortmund. Mas não se esqueçam que o maior rival do Bayern de Munique não é o Borussia Dortmund. Já comentei isso aqui com vocês. O maior rival do Bayern de Munique sempre foi o 1860 Munique. Era uma rivalidade muito grande, só que o 1860 não conseguiu acompanhar financeiramente o Bayern de Munique. Já o Dortmund conseguiu, por isso que hoje a maior rivalidade financeira, talvez na Alemanha, é Dortmund e Bayern de Munique. Só que o maior rival do Dortmund também não é o Bayern, é o Schalke 04, no River Derby, né? Então fica essa curiosidade de um time muito tradicional, com muita rivalidade com o maior time da Alemanha, que não conseguiu prosperar financeiramente, amarga ali a sua participação na terceira divisão e provavelmente vai continuar assim, a não ser que consiga, não sei, um milagre até o final da temporada, porque já estamos, essa é a 30ª rodada, dificilmente em 8, 9 rodadas o 1860 Munique vai conseguir fazer alguma coisa, mas eu gosto muito de pensar num jogo para ambas marcam, gols no HT e over 1,5 por aqui, acho que é muito, muito interessante. Na Turquia, Fatih Karagümrük fora de casa contra o Istanbulspor, duas equipes aqui de meio para baixo de tabela. Como visitante, o Fatih Karagümrük perde pouco e vence pouco, mas é um time que toma bastante gol. E o time do Istanbulspor é outro também que sofre bastante gol. O Fatih Karagümrük nos últimos jogos concedeu 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 e marcou 2 ou mais gols em 4 dos últimos 10. Teve over HT em 6, o over HT do Istanbulspor foi em 8.
1,8. Acho que também pode ser um jogo com as mesmas características aqui do alemão, com gols no HT e também com uma possibilidade de over 1,5. Na segunda divisão da Holanda, a gente já fica mais complicado de encontrar valor no over 1,5. Aqui você teria que buscar provavelmente alguma coisa no over 2,5, mas eu te aconselho trabalhar no live buscando sempre 2 gols, tá? O cenário de 3 gols é mais complicado. A gente tem o Almer contra o Trash é o último colocado em uma das piores defesas da competição, e nós temos o Ajax contra o Dordrecht, não sei se assim se fala, Dordrecht, que também estão lá na parte de baixo da tabela, mas também com péssimas defesas. Podem ser jogos para você buscar o 2,5 no pré-live ou para buscar 1,5 no live. Eu sempre prefiro a parte do live. Nos jogos extras dessa segunda, nós temos 1 da tarde no Chipre, o AEK Larnaca contra o Apoel Nicosia. O Apoel, um dos times mais fortes aqui, sem dúvida, do Chipre. A gente já está no Championship Round, né, na rodada dos campeões. Eles se enfrentam aqui do sexto colocado primeiro até o sexto, eles vão se enfrentar. É muito provável que o título fique entre essas duas equipes, então acaba sendo, entre aspas, uma final antecipada. Quem pode se aproveitar disso é o Ares, mas é muito provável que fique aqui entre essas duas equipes. Pode ser um jogo bom para ficar de olho se tiver liquidez para trabalhar no live. Empoli Lecce era um jogo que eu ia levar ali para cima para a gente detalhar um pouco mais, mas é uma partida muito complicada. Duas equipes da parte de baixo da tabela, com pouca pontuação, não conseguem vencer com frequência dentro e fora de casa. O Empoli venceu apenas 4 partidas em casa, o Lecce venceu 4 partidas fora. Não vem assim de bons resultados das duas equipes, então eu ficaria mais aqui com correção de preço, tá? Se você trabalhar ao vivo, obviamente. No Campeonato da Suécia, que também começou agora, a gente tem esses 2 jogos, com destaque aqui para o Elfsborg contra o Hacking. O BK Hacking é um time muito chato, tá? Provavelmente vai dar trabalho durante a competição, mas é a primeira rodada, então vai com calma, vai analisando as equipes, podem ser jogos aqui para trabalhar talvez mais para frente. Na Turquia, olha quem apareceu aqui, o nosso querido e amigo Sakaryaspor, que ajudou bastante a gente naquela... Foi uma quinta-feira? Foi uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira eu acho extremamente fraca, ou foi uma quinta? Acho que foi uma quinta-feira extremamente fraca, e o Sakaryaspor acabou vencendo o Eyüpspor dentro de casa, tá aqui ó, por 2-0, não tomou conhecimento. Mod muito alta, não só do back, mas também dos handicaps a favor do Sakaryaspor, estavam todas muito altas e foi um excelente jogo para ganhar dinheiro. Nesse caso aqui agora, a gente já tem um inverso, né? Eu vou pegar as cotações desse jogo. O time, acho que tá lá embaixo, ó. O time do Sakaryaspor está com uma cotação de 2,25, ele é favorito ligeiramente contra o Altay. Fora de casa, não faz uma excelente campanha, tem 6 vitórias em 13 jogos, ou seja, ou perde ou vence. Vai enfrentar um Altay aqui que dentro de casa tem 4 vitórias. Pode ser mais uma oportunidade, talvez, se pegar alguma coisa a favor do Sakaryaspor, mas se for trabalhar dessa vez, eu trabalharia com o empate anula ou com o dupla chance, tá? Lembrando que fora de casa o Sakaryaspor não consegue ter um resultado tão bom. Outra equipe que aparece aqui também é o Eyüpspor, que foi aquele jogo contra o Sakaryaspor e acabou perdendo. Nesse momento, o Eyüpspor está com uma cotação de 1,50 dentro de casa, contra uma equipe que é a 14ª colocada e como visitante só tem 3 vitórias. Porém, novamente eu tô aqui com uma pulga atrás da orelha. O Eyüpspor tem 10 vitórias em 14 jogos em casa. É realmente uma máquina. Tem uma cotação de 1,50, mas as últimas 10 partidas do Eyüpspor foram poucas vitórias, né? E o time dentro de casa, ó, 3 derrotas e 1 vitória. Então não sei se ele poderia ter essa cotação tão baixa. Eu acho que é muito mais pela fragilidade do adversário, tá? Dá para tentar buscar alguma coisa a favor do Eyüpspor, mas eu tenho minhas dúvidas. Se a gente não vai ter outra surpresa por aqui. Campeonato Português, Famalicão e Arouca, também imagino que seja aqui uma cotação parelha para trabalhar a correção de preço. Vamos consultar. 1,91 para o Famalicão, provavelmente por jogar dentro de casa, também dá para trabalhar aqui match odds. E Júnior Barranquilla contra o Aliança Petroleira. Aqui o Júnior Barranquilla já tem uma cotação mais baixa porque tem mais camisa, tem mais renome, mas é um campeonato que acabou de começar também. E ó, toma cuidado que o Júnior Barranquilla em 10 partidas só venceu uma e dentro de casa foi justamente essa vitória. Também não perdeu tantas. Perdeu uma partida, tomou 4 gols. Então é um time que ainda não embalou, mas também não tomou tantas coisas assim, tanta porrada dentro de casa. Como visitante, o Aliança Petroleira tem 0 vitórias fora de casa. Acho que é isso daqui que tá fazendo essa cotação do Júnior ser tão baixa, mas eu tô achando baixa demais para trabalhar. Se bobear, o valor desse jogo tá aqui, ó,
em alguma coisa a favor do Aliança Petroleira, um mais um e meio, porque o Júnior Barranquilla dentro de casa até agora, uma vitória só em 5 jogos. Trabalhar com empate pro lado do Aliança, isso aí, tô achando essa odd do Barranquilla muito, muito baixa, beleza? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tentamos tirar o máximo possível de informação de uma segunda-feira fraca, mas essa semana tem muito jogo bom, muitos jogos de Copas pra gente poder trabalhar. Muito obrigado pela companhia, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like também, que ajuda demais da conta. Participa dos sorteios aqui embaixo, já estamos para sortear os primeiros moletons, camisetas e bancas, lá do primeiro link ali, o segundo link da descrição, e também não esquece de participar do sorteio das bancas aqui embaixo de R$30 todos os dias. Fica com Deus e até terça-feira.